Você já imaginou abandonar uma carreira de sucesso, riqueza e prestígio para seguir um chamado que ninguém mais compreendia? Esta é a história de um homem que trocou os tribunais pelo altar, e que com coragem e fé, transformou a vida de milhares de pessoas. Santo Afonso Maria de Ligório nasceu em uma família nobre, com todas as condições para viver uma vida de luxo e reconhecimento. Aos 16 anos, já era advogado, brilhante e respeitado, vencendo todas as causas que defendia. Mas um único erro, uma derrota nos tribunais, mudou o rumo de sua vida para sempre. O que levou esse jovem advogado a abandonar tudo? Que força o fez renunciar à sua carreira, riqueza, e até mesmo aos títulos de nobreza? E como ele se tornou um dos maiores santos e doutores da Igreja Católica, fundador da Congregação Redentorista e defensor incansável dos pobres e abandonados? Hoje, vamos mergulhar na vida de Santo Afonso Maria de Ligório, um homem que nos ensina que a verdadeira riqueza está em servir a Deus e ao próximo. Prepare-se para uma história de fé, coragem e transformação que vai tocar o seu coração. Afonso Maria de Ligório nasceu em 27 de setembro de 1696, em Marianella, uma pequena vila próxima a Nápoles, na Itália. Ele era o filho mais velho de Giuseppe de Liguori, um oficial naval e engenheiro, e Anna Cavalieri, uma mulher profundamente religiosa. Desde cedo, Afonso demonstrou uma inteligência brilhante, e uma inclinação para a piedade. Seus pais, reconhecendo seu talento excepcional, proporcionaram-lhe uma educação primorosa. Aos 12 anos, Afonso ingressou na Universidade de Nápoles, onde estudou filosofia e direito. Apesar de sua pouca idade, ele já se destacava por sua seriedade e dedicação. Com apenas 16 anos, formou-se em direito civil e canônico, tornando-se um dos advogados mais jovens e promissores de sua época. Afonso rapidamente conquistou uma reputação impecável nos tribunais de Nápoles. Ele era conhecido por sua integridade, competência e habilidade em argumentar. Durante 8 anos de carreira, não perdeu nenhuma causa que defendeu, o que lhe rendeu o título de advogado brilhante. Mas Afonso não se limitava a atender os ricos e poderosos. Ele tinha um coração compassivo e frequentemente oferecia seus serviços gratuitamente aos pobres, que não podiam pagar por um advogado. Apesar de todo o sucesso, algo inquietava o coração de Afonso. Ele via de perto a corrupção e as injustiças que permeavam o sistema jurídico da época. Muitos juízes eram subornados, e as decisões nem sempre eram baseadas na verdade ou na justiça. Esse ambiente o incomodava profundamente, mas ele continuava a exercer sua profissão com retidão, acreditando que poderia fazer a diferença. Mas tudo mudou, em 1723, quando Afonso, aos 26 anos, enfrentou a maior decepção de sua carreira. Durante um julgamento importante, ele perdeu uma causa por conta da corrupção do juiz, que havia sido subornado. Afonso ficou devastado. Ele saiu do tribunal cabisbaixo, murmurando as palavras que marcariam sua vida para sempre. Mundo, eu te conheço. Adeus tribunais. Não o vereis jamais. A derrota abalou profundamente o jovem advogado. Durante 3 dias, ele se isolou em seu quarto, recusando-se a falar com qualquer pessoa. Seus pais, especialmente seu pai, estavam arrasados. Giuseppe havia investido tudo na carreira do filho, e agora via seus sonhos desmoronarem. Mas para Afonso, aquele momento de crise era o início de algo muito maior. Enquanto refletia sobre sua vida, Afonso começou a perceber que Deus estava lhe mostrando um novo caminho. Ele sentiu que sua vocação não era lutar pelas leis humanas, mas sim pelas leis divinas. Essa experiência de fracasso, que parecia ser o fim de tudo, foi na verdade, o ponto de partida para uma transformação radical. Afonso decidiu abandonar a advocacia e dedicar sua vida ao serviço de Deus. Ele começou a visitar doentes no Hospital dos Incuráveis, em Nápoles, onde encontrou consolo ao cuidar dos mais necessitados. Foi ali que ele começou a ouvir, de forma mais clara, o chamado divino que mudaria sua vida para sempre. Após a derrota nos tribunais e o abandono da advocacia, Afonso Maria de Ligório iniciou um período de profunda reflexão e busca espiritual.
Ele estava desiludido com o mundo e com as injustiças que presenciara, mas, ao mesmo tempo, sentia que algo maior o chamava. Foi nesse momento de crise que ele começou a dedicar seu tempo ao cuidado dos doentes no Hospital dos Incuráveis, em Nápoles. Ali, entre os mais pobres e esquecidos da sociedade, Afonso encontrou um novo propósito. Enquanto cuidava dos enfermos, Afonso começou a perceber que sua verdadeira vocação não estava nas leis humanas, mas nas leis divinas. Ele passava horas em oração, pedindo a Deus que lhe mostrasse o caminho. Certo dia, enquanto estava diante do Santíssimo Sacramento, sentiu um apelo profundo em seu coração: que deixe o mundo e entregue-se a mim. Essas palavras ecoaram em sua alma, trazendo-lhe uma mistura de medo e paz. Apesar de sentir o chamado de Deus, Afonso ainda lutava contra suas próprias inseguranças. Ele sabia que abandonar sua posição de prestígio e riqueza não seria fácil, especialmente porque seu pai, Giuseppe, tinha grandes expectativas para ele. Mas, em 29 de agosto de 1723, Afonso tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Na capela de Nossa Senhora das Mercês, ele se ajoelhou diante da imagem da Virgem Maria e, em um gesto simbólico, depositou sua espada de nobreza aos pés da Mãe de Deus. Com lágrimas nos olhos, declarou: "E a Deus, mundo e vaidades. A vós, Senhor, minha vida, títulos e bens de minha casa, ei-los aqui em holocausto a meu Deus e a Maria." Esse momento ficou marcado como o dia de sua conversão, o dia em que Afonso renunciou a tudo para seguir o chamado divino. A decisão de Afonso causou grande impacto em sua família. Seu pai ficou profundamente desapontado e tentou, de todas as formas, convencê-lo a reconsiderar. Giuseppe acreditava que o filho estava desperdiçando seu talento e sua posição social. Mas Afonso estava decidido. Ele sabia que Deus o chamava para algo maior, algo que o mundo não podia oferecer. Aos 26 anos, Afonso ingressou no seminário, enfrentando a oposição de muitos que não entendiam sua escolha. Ele trocou os luxos de sua casa nobre por uma vida de simplicidade e oração. Durante seus anos de formação, dedicou-se intensamente ao estudo da teologia e à prática da caridade. Ele passava horas visitando os pobres e os doentes, levando-lhes consolo e esperança. Em 1726, aos 30 anos, Afonso foi ordenado sacerdote. Naquele dia, ele acrescentou o nome de Maria ao seu sobrenome, em homenagem à Virgem Santíssima, a quem ele considerava sua guia e protetora. Como sacerdote, Afonso começou a pregar com fervor, dedicando-se especialmente às áreas mais pobres e abandonadas de Nápoles. Ele acreditava que sua missão era levar o Evangelho àqueles que mais precisavam, tanto material quanto espiritualmente. Afonso também se destacou como confessor. Ele tinha um profundo senso de misericórdia e compaixão, e suas palavras traziam alívio e esperança aos penitentes. Ele acreditava que o papel do sacerdote era ser um ministro da misericórdia divina, ajudando as pessoas a se reconciliarem com Deus. Mas, apesar de sua dedicação, Afonso sentia que ainda havia muito a ser feito. Durante uma viagem às montanhas de Scala, ele encontrou pastores que viviam em extrema pobreza e ignorância religiosa. Essa experiência o marcou profundamente. Ele percebeu que sua vocação não era apenas pregar nas cidades, mas também alcançar aqueles que viviam nas regiões mais remotas e esquecidas. Assim, Afonso começou a planejar algo maior. Ele sabia que não poderia realizar essa missão sozinho. Era necessário formar um grupo de missionários que compartilhassem de sua visão e de seu desejo de levar a Boa Nova aos pobres e abandonados. Esse sonho daria origem à Congregação do Santíssimo Redentor, mas isso é uma história para o próximo capítulo. Após sua ordenação sacerdotal em 1726, Afonso Maria de Ligório dedicou-se integralmente ao ministério pastoral. Ele era um pregador incansável, conhecido por sua simplicidade e clareza ao transmitir a mensagem do Evangelho. Sua missão era alcançar os corações mais endurecidos e levar esperança àqueles que viviam à margem da sociedade. Mas apesar de seu trabalho intenso, Afonso sentia que Deus o chamava para algo ainda maior. Em 1730, por recomendação médica, Afonso retirou-se para as montanhas de Scala, uma região isolada próxima a Amalfi, na Itália.
Ele precisava de descanso devido à sua saúde frágil, mas o que encontrou ali mudou sua vida para sempre. Nas montanhas, Afonso conheceu um grupo de pastores e camponeses que viviam em extrema pobreza, tanto material quanto espiritual. Eles eram pessoas simples, muitas vezes analfabetas, que não tinham acesso à educação religiosa e viviam completamente afastadas da igreja. Afonso ficou profundamente comovido com a situação daquele povo. Ele percebeu que enquanto as cidades recebiam atenção pastoral, essas comunidades remotas eram esquecidas. Os pastores, com suas roupas gastas e olhares cansados, contaram a Afonso como viviam sem esperança, sem orientação espiritual e sem conhecer verdadeiramente a mensagem de Cristo. Essa realidade perturbou o coração do santo, que passou noites em oração pedindo a Deus que lhe mostrasse como ajudar aquelas almas abandonadas. De volta a Nápoles, Afonso começou a compartilhar sua experiência com outros sacerdotes. Ele acreditava que era necessário formar um grupo de missionários dedicados exclusivamente à evangelização dos pobres e marginalizados. Inspirado por Lucas, onde diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres." Afonso decidiu fundar uma congregação religiosa que tivesse como missão levar a palavra de Deus às regiões mais esquecidas. Em 9 de novembro de 1732, com apenas 5 companheiros, Afonso fundou a Congregação do Santíssimo Salvador, que mais tarde seria chamada de Congregação do Santíssimo Redentor, ou simplesmente Redentoristas. A missão da nova congregação era clara: pregar o Evangelho com simplicidade apostólica, alcançar os lugares mais remotos e oferecer retiros espirituais que renovassem a fé das pessoas. No início, a fundação enfrentou muitos desafios. Afonso e seus companheiros foram criticados por alguns setores da igreja, e enfrentaram resistência por parte das autoridades locais. Mas apesar das dificuldades, a fé e a determinação de Afonso nunca vacilaram. Ele acreditava que Deus estava guiando sua obra, e que com o tempo, ela daria frutos. A missão dos redentoristas era marcada pela proximidade com o povo. Eles viajavam de aldeia em aldeia, muitas vezes enfrentando condições difíceis, para pregar o Evangelho e oferecer os sacramentos. Afonso fazia questão de que suas pregações fossem simples e acessíveis, para que até mesmo as pessoas mais humildes pudessem compreender. Ele dizia: "A palavra de Deus deve ser como o pão, e simples, para que todos possam se alimentar dela." Além disso, Afonso incentivou a formação de capelas noturnas, grupos liderados por leigos e seminaristas que se dedicavam à evangelização de jovens que viviam nas ruas. Essa iniciativa teve um impacto imediato em Nápoles, alcançando cerca de 30.000 inscritos. Afonso acreditava no poder da educação religiosa e na importância de formar líderes leigos que pudessem continuar a missão da igreja. A Fundação Redentoristas também inspirou a criação de um ramo feminino da congregação, as Irmãs Redentoristas, que se dedicavam à oração e ao serviço aos pobres. Afonso via na colaboração entre homens e mulheres uma força poderosa para a evangelização. Com o passar dos anos, a Congregação do Santíssimo Redentor cresceu e se espalhou por várias regiões da Itália. Afonso e seus missionários levaram a mensagem de redenção e esperança a milhares de pessoas, transformando vidas e reacendendo a fé em comunidades que antes viviam no abandono. A obra de Afonso era mais de que uma resposta à pobreza material, era um chamado à conversão e à renovação espiritual. Ele acreditava que ao levar o Evangelho aos pobres, estava cumprindo a missão de Cristo na terra. E mesmo enfrentando críticas e dificuldades, Afonso continuou a confiar na providência divina, certo de que sua missão era guiada pelo Espírito Santo. Santo Afonso Maria de Ligório foi um dos maiores escritores e teólogos da Igreja Católica, autor de mais de 120 obras que abordavam temas como teologia moral, espiritualidade e devoção mariana. Entre seus livros mais conhecidos estão a Teologia Moral, Glórias de Maria, e a Prática do Amor a Jesus Cristo. Ele acreditava que o conhecimento teológico deveria ser acessível a todos, especialmente aos mais simples, e por isso escrevia em uma linguagem clara e prática. Sua maior contribuição foi na teologia moral, onde combateu o rigorismo do jansenismo, destacando a misericórdia divina e a importância de um julgamento justo da consciência. Para ele,
o sacerdote era um ministro da reconciliação, chamado a levar paz e esperança aos penitentes. Além disso, Afonso era um grande devoto de Maria. Sua obra continua a inspirar a Igreja, destacando a bondade de Deus e a centralidade da misericórdia na vida cristã. Em 1762, aos 66 anos, Afonso Maria de Ligório foi nomeado bispo de Santa Águeda dos Godos, uma pequena diocese na região de Benevento, Itália. Apesar de sua saúde já debilitada, ele aceitou o chamado com humildade e obediência, vendo nele mais uma oportunidade de servir a Deus e ao povo. Como bispo, Afonso dedicou-se incansavelmente à reforma espiritual e pastoral de sua diocese, enfrentando desafios com coragem e determinação. Santa Águeda dos Godos era uma região marcada pela pobreza e pelo abandono espiritual. Muitos fiéis viviam afastados dos sacramentos, e o clero local carecia de formação adequada. Afonso, com seu espírito missionário, iniciou uma verdadeira transformação. Ele visitava pessoalmente as paróquias, organizava retiros espirituais para os sacerdotes e incentivava a catequese para crianças e adultos. Sua presença era tão marcante que rapidamente conquistou o respeito e o amor de seu rebanho. Afonso também era conhecido por sua compaixão e proximidade com o povo. Ele atendia confissões por horas, escutando com paciência e oferecendo palavras de encorajamento e esperança. Para ele, o confessionário era um lugar sagrado, onde a misericórdia de Deus se manifestava de forma mais plena. Ele dizia: o sacerdote deve ser um reflexo da bondade de Deus, um ministro da reconciliação e da paz. Apesar de seu trabalho pastoral intenso, Afonso enfrentava grandes desafios físicos e espirituais. Ele sofria de artrite severa, que o deixava frequentemente paralisado e com dores intensas. Mesmo assim, continuava a escrever, pregar e administrar sua diocese com dedicação. Durante esse período, ele completou algumas de suas obras mais importantes, como a prática do amor a Jesus Cristo e preparação para a morte, que continuam a inspirar fiéis até hoje. Após 15 anos como bispo, Afonso, já com 81 anos, foi forçado a renunciar ao cargo devido à sua saúde debilitada. Ele retornou à comunidade redentorista em Nocera de Pagani, onde passou os últimos anos de sua vida em oração e contemplação. Apesar de estar fisicamente limitado, sua mente e coração permaneciam voltados para Deus e para a missão da Igreja. Afonso faleceu em 1º de agosto de 1787, aos 91 anos, em odor de santidade. Seus últimos momentos foram marcados por uma profunda serenidade e entrega à vontade divina. Ele foi sepultado na igreja da Congregação Redentorista em Pagani, onde seu túmulo rapidamente se tornou um local de peregrinação para fiéis de todo o mundo. Em 1839, Afonso foi canonizado pelo Papa Gregório XVI, e em 1871, foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio IX, em reconhecimento à profundidade teológica e espiritual de seus escritos. Em 1950, o Papa Pio XII o proclamou padroeiro dos confessores e moralistas, destacando sua contribuição única para a teologia moral e para a prática da confissão. O legado de Santo Afonso Maria de Ligório é imenso. Sua vida foi um testemunho de fé, coragem e amor incondicional a Deus e ao próximo. Ele nos ensina que a verdadeira santidade está em servir, em ser instrumento da misericórdia divina, e em nunca desistir, mesmo diante das maiores adversidades. Até hoje, os missionários redentoristas continuam sua obra, levando o Evangelho aos mais pobres e abandonados, mantendo vivo o espírito de seu fundador. A vida de Santo Afonso Maria de Ligório é um testemunho poderoso de como a entrega total a Deus pode transformar não apenas uma pessoa, mas o mundo ao seu redor. Ele renunciou à riqueza, ao prestígio e ao conforto para abraçar os pobres, os abandonados e os marginalizados, levando-lhes a mensagem de redenção e esperança. Sua coragem em enfrentar desafios, sua compaixão pelos pecadores e sua dedicação à misericórdia divina continuam a inspirar milhões de fiéis. Afonso nos ensina que a verdadeira grandeza não está no sucesso mundano, mas na humildade de servir a Deus e ao próximo. Hoje, seu legado vive nos missionários redentoristas, que seguem levando o Evangelho aos mais necessitados, e em suas obras, que continuam a iluminar o caminho de quem busca a santidade.
Que Santo Afonso interceda por nós, para que possamos viver com fé, coragem e amor. Deixe nos comentários o que mais te inspirou nesta história e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.